Você já sentiu que sua vida parecia estar em compasso de espera, como se tudo estivesse parado, aguardando um momento que nunca chegava? Já se perguntou se aquela inquietação dentro de você, aquela sensação de que algo precisa ser feito agora, poderia ser, na verdade, um sinal de Deus? Quantas vezes você já esteve diante de uma oportunidade, de uma porta que parecia se abrir, mas o medo, a dúvida e a insegurança o paralisaram? Pois hoje eu te digo, nada na vida de um filho de Deus acontece por acaso. Existe um tempo certo para todas as coisas, e muitas vezes esse tempo não é definido pelo calendário humano, mas pelo relógio divino. A Bíblia declara em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que há um momento perfeito em que o céu se alinha com a terra e o propósito de Deus se manifesta em sua vida. Mas a grande questão é, como discernir esse momento? Como saber se chegou a hora de agir, de tomar uma decisão, de sair da inércia, de mudar de direção ou de avançar para o novo? A verdade é que Deus nunca deixa seus filhos sem direção. Ele fala, ele sinaliza, ele prepara. O problema é que muitos não reconhecem os sinais porque esperam que venham de forma espetacular. Um anjo, uma visão, um sonho impressionante. Mas o Senhor, em sua sabedoria, muitas vezes fala através de sinais sutis que só os atentos conseguem perceber. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma série de situações que parecem coincidências, mas que vistas com olhos espirituais são lembretes divinos de que chegou o tempo certo. Pode ser aquela palavra que se repete em todas as pregações, aquele versículo que surge em momentos distintos, aquele peso no coração que não desaparece, ou até mesmo uma porta que insiste em se abrir diante de você, apesar do medo. Hoje, neste estudo, você vai aprender a reconhecer 8 sinais claros de que Deus está te avisando que chegou a hora certa de agir. Alguns deles são simples, outros profundos, e o penúltimo, eu te garanto, pode ser o mais impactante de toda a sua vida espiritual. Esse será o ponto mais revelador desta mensagem, porque muitos o ignoram, e exatamente por isso permanecem estagnados, perdendo o tempo da promessa. Mas antes de avançarmos, eu quero te convidar a se posicionar espiritualmente junto comigo. Escreva agora nos comentários a frase, Deus é fiel. Essa frase não é apenas um comentário solto na internet, é um ato profético. É como levantar uma bandeira no mundo espiritual, declarando que você está pronto para ouvir e obedecer aos sinais de Deus. Cada vez que você escreve Deus é fiel, você está criando um altar digital, um testemunho público de que sua fé não está escondida, mas viva e atuante. Muitos que assistem a este canal não têm uma comunidade física para compartilhar sua fé. Aqui, nos comentários, formamos uma verdadeira igreja virtual, onde cada declaração fortalece não só a sua vida, mas também a de milhares de irmãos que passam por lutas semelhantes. Seu comentário é como uma tocha acesa que ilumina o caminho de outros que podem estar em trevas. E eu quero te pedir mais. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Não como um gesto de apoio humano, mas como uma missão espiritual. Quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam à beira de uma decisão errada, que precisem de um sinal de Deus hoje mesmo para não desistirem, para não se perderem. Você pode ser a ponte que Deus usará para salvar alguém. Então prepare o coração, desligue as distrações, pegue sua Bíblia e venha comigo. Este não será apenas mais um estudo, mas um divisor de águas em sua caminhada espiritual. Porque hoje, através da palavra e da revelação do Espírito, você vai entender como Deus sinaliza que é o momento exato de agir.
No próximo instante, começaremos a explorar o primeiro sinal, e você poderá perceber que talvez Deus já esteja te chamando há muito tempo, mas você ainda não reconheceu. Hoje, seus olhos serão abertos. Hoje, você vai discernir o tempo do agir de Deus em sua vida. Agora me diga, você já sentiu que estava prestes a tomar uma decisão importante e tudo dentro de você parecia confirmar, mas ao mesmo tempo um medo inexplicável tentava te paralisar? Isso pode ter sido um dos sinais que vamos desvendar. O estudo vai começar. E o primeiro sinal que revela que chegou a hora de agir é o desconforto santo que Deus planta no coração de seus filhos. Esse incômodo não é inimigo, é alerta. É o prelúdio da mudança que Deus está prestes a realizar. Está pronto? Então vamos juntos, porque Deus tem algo especial para te revelar agora. O primeiro sinal, o desconforto santo. O primeiro sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir é o desconforto santo. Talvez você nunca tenha parado para pensar que aquele incômodo interno, aquela sensação de que algo não se encaixa mais, pode ser justamente a voz do Espírito Santo dizendo: levante-se, mova-se, é tempo de mudança. Na Bíblia, vemos isso acontecer repetidamente. Jonas é um exemplo clássico. Deus o chamou para ir a Nínive, mas ele decidiu seguir outro caminho, rumo a Tarsis. O que aconteceu? Um desconforto absoluto tomou conta de sua vida. Primeiro, o mar se revoltou contra o navio onde ele estava. Depois, os marinheiros entraram em pânico, até que, finalmente, ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Nada disso foi coincidência. Era o desconforto divino gritando que Jonas estava na rota errada e precisava realinhar sua jornada. Esse desconforto não é uma mera insatisfação humana, como quando estamos entediados ou buscamos novidades. É algo mais profundo. É uma inquietação que não passa, uma sensação de que o ambiente já não te serve, de que a rotina perdeu o sabor, de que a paz foi substituída por um peso no espírito. Esse é o tipo de desconforto que não pode ser ignorado, porque é Deus agindo para te empurrar para um novo nível. Pense em Moisés. Cresceu no palácio do Egito com todos os privilégios, mas chegou um momento em que aquele ambiente já não lhe cabia mais. A glória do palácio virou fardo, e Moisés começou a sentir uma chama dentro de si que dizia: você não pertence a este lugar. Esse incômodo foi o prenúncio de seu chamado como libertador de Israel. O palácio já não satisfazia, porque Deus tinha preparado algo maior. O mesmo acontece conosco. Às vezes, aquilo que antes nos alegrava perde a graça. Relações que pareciam estáveis passam a gerar angústia. Projetos que antes nos motivavam, agora pesam como fardos. Não é apenas cansaço, é o Espírito de Deus, removendo a doçura do que já não faz parte do seu propósito. É como se Ele estivesse dizendo: filho, esse tempo acabou. Eu tenho algo novo para você. Agora veja como a ciência confirma esse princípio espiritual. A psicologia contemporânea nos mostra que nosso cérebro é programado para resistir ao desconforto. Mas também é no desconforto que surgem os maiores processos de transformação. Neurocientistas afirmam que mudanças duradouras acontecem quando o cérebro entra em estado de dissonância, ou seja, quando aquilo que vivemos não corresponde mais ao que precisamos ser. O que o mundo chama de dissonância, a Bíblia chama de sinal de Deus. Você tem sentido isso ultimamente? Uma insatisfação que não passa, um vazio em meio à rotina, uma certeza silenciosa de que não pertence mais ao lugar onde está? Talvez Deus esteja te empurrando para algo maior. Esse desconforto é como o vento que sopra contra as velas de um barco, não para derrubá-lo, mas para forçá-lo a mudar de direção. E aqui está o segredo. Quanto mais você resiste, mais forte o desconforto se torna. Jonas tentou fugir, mas o incômodo o alcançou no mar. Moisés tentou ignorar, mas acabou agindo em favor de seu povo. E você?
Vai continuar resistindo ou vai discernir que essa inquietação é um sinal de que chegou a hora de agir? Não ignore o desconforto santo. Ele não é castigo, é livramento. É o aviso divino de que o tempo mudou e você precisa se alinhar ao propósito. Deus nunca permite que seus filhos permaneçam confortáveis em lugares que os destroem. Ele incomoda porque ama, porque prefere te ver inquieto a te ver perdido. Então eu te pergunto, o que tem incomodado sua alma? Que áreas da sua vida parecem estar em colapso silencioso? Pode ser o seu trabalho, o seu relacionamento, sua rotina espiritual ou até mesmo a maneira como você tem conduzido suas decisões. Esse peso pode ser o sinal de que Deus está dizendo: é hora de se levantar. O desconforto é o prelúdio da transformação. É o sinal número 1 de que chegou a hora de agir. Se você o ignora, corre o risco de permanecer em ciclos de frustração. Mas se você responde, abre caminho para viver o novo de Deus. E lembre-se, o desconforto de hoje pode ser o alicerce da vitória de amanhã. O que você chama de crise, Deus chama de empurrão. O que você chama de angústia, Deus chama de aviso. O que você chama de peso, Deus chama de redirecionamento. No próximo bloco, vamos mergulhar no segundo sinal de que Deus está te avisando que chegou a hora de agir: o fechamento de portas. Porque muitas vezes, o que interpretamos como fracasso é, na verdade, o próprio Deus nos salvando de uma armadilha. O segundo sinal: o fechamento de portas. O segundo sinal de que Deus está te avisando que chegou a hora certa de agir é o fechamento de portas. Sim, aquelas portas que você tanto esperava ver abertas, aquelas oportunidades que pareciam promissoras, mas que, de repente, se fecharam diante de você. Aos olhos humanos, pode parecer rejeição, fracasso ou azar. Mas aos olhos espirituais, muitas vezes, é a mão do próprio Deus te protegendo e redirecionando. Veja a experiência do apóstolo Paulo em Atos 16. Ele e sua equipe missionária desejavam pregar em várias regiões da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu 2 vezes. Era como se portas boas se fechassem diante deles. Então, numa visão, Paulo viu um homem da Macedônia pedindo ajuda, e só então entendeu que Deus estava redirecionando sua missão para outro lugar, onde o propósito seria muito maior. Repare, não era falta de fé, não era erro humano. Era Deus fechando portas para abrir o caminho certo. Muitas vezes insistimos em lugares, relacionamentos e projetos porque parecem bons, estáveis, até promissores. Mas Deus, que vê o futuro, conhece armadilhas invisíveis que nossos olhos não podem perceber. Então Ele, em sua misericórdia, fecha as portas para nos salvar. E quando isso acontece, dói. Dói porque confronta nosso orgulho, nossos planos e até nossas emoções. Mas essa dor é, na verdade, a prova de que Ele está cuidando de nós. Pense em José. Ele sonhava grande, mas acabou vendido como escravo e depois preso injustamente. Cada porta parecia se fechar. A casa do pai se fechou. A confiança dos irmãos se fechou. A liberdade se fechou. Mas em cada fechamento havia um propósito maior. As portas humanas se fechavam para que a porta do trono do Egito se abrisse. O que parecia perda era, na verdade, preparação. E quantas vezes isso não acontece conosco? Talvez você perdeu um emprego e pensou que era o fim, mas pode ser que Deus estivesse te tirando de um ambiente tóxico para te levar a um lugar onde sua missão será cumprida. Talvez aquela relação acabou e você achou que nunca mais teria paz. Mas pode ser que Deus tenha fechado essa porta para te poupar de uma dor ainda maior no futuro. Talvez aquele projeto tão sonhado não vingou. Mas pode ser que Deus, em sua soberania, tenha visto que aquele caminho terminaria em destruição. Apocalipse 3:7 nos lembra: o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir.
Isso significa que nenhuma porta fechada em Deus é por acaso. Se Ele fechou, é porque o caminho terminou. É porque existe algo melhor preparado. O perigo é interpretar o fechamento como abandono. O inimigo sempre tentará plantar sementes de frustração nesse momento. Você não é capaz, Deus te esqueceu, tudo acabou. Mas a verdade é o oposto. Cada porta fechada é a prova de que Deus está atento, te guardando de lugares onde sua bênção não mais habita. E aqui está um detalhe profundo. Até Jesus enfrentou o fechamento de portas. Em Nazaré, sua própria cidade, ele não pôde realizar muitos milagres porque as pessoas não criam. Era uma porta fechada, mas essa rejeição o direcionou para outras cidades, onde multidões foram transformadas. Até o Filho de Deus experimentou a rejeição como ferramenta de redirecionamento. Agora eu te pergunto, quais portas têm se fechado diante de você ultimamente? Pode ser uma oportunidade profissional, um relacionamento, uma amizade, um plano que parecia certo. Você tem olhado para isso com dor ou com discernimento? Você tem se perguntado, Senhor, o que o Senhor está me poupando de viver? A psicologia moderna nos mostra que frustrações podem ser mecanismos de proteção. Nosso cérebro interpreta o fracasso como algo negativo, mas muitas vezes é apenas uma mudança de rota necessária para nossa sobrevivência e crescimento. E o que a ciência chama de proteção, a fé chama de providência divina. Não veja portas fechadas como derrota, veja-as como livramentos. O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, pensou que não havia saída. Atrás deles estava o exército de Faraó, diante deles um mar intransponível. Parecia o fim, mas aquela porta fechada era, na verdade, a preparação para a maior abertura de caminho da história. O mar se abriu, e o que parecia derrota se transformou em livramento e vitória. Então, se portas estão se fechando na sua vida, não desanime. Pode ser o próprio Deus dizendo, este caminho acabou. Agora eu vou te mostrar o novo. O fechamento de portas é um dos sinais mais claros de que chegou a hora de agir, não com desespero, mas com fé. Não insista em portas que Deus fechou. Não perca tempo batendo em lugares que já não pertencem ao seu destino. Quando uma porta se fecha, levante os olhos, porque o próximo caminho só será revelado quando você parar de lamentar o que terminou e começar a confiar no que está por vir. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar no terceiro sinal de que Deus está te chamando para agir: o peso no espírito. Esse é um dos sinais mais intensos e, ao mesmo tempo, mais ignorados pelos filhos de Deus. Um alerta silencioso, mas que pode salvar sua vida espiritual. O terceiro sinal: o peso no espírito. O terceiro sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir é o peso no espírito. Essa é uma das formas mais silenciosas, mas também mais profundas, pelas quais o Senhor fala conosco. Não se trata de ansiedade comum, nem de preocupações naturais. É uma opressão espiritual, uma sensação inexplicável de alerta, como se algo dentro de você estivesse gritando, pare, algo está errado. Na Bíblia, encontramos um exemplo impressionante dessa realidade na vida do rei Saul. Após desobedecer às ordens do Senhor, o Espírito de Deus se retirou dele, e um espírito de tormento começou a oprimi-lo. 1 Samuel 16:14. O peso que Saul sentia não era fruto de circunstâncias externas, mas consequência de sua distância do propósito divino. Antes que a ruína total chegasse, Deus já estava sinalizando através do peso em seu coração que era tempo de arrependimento e mudança. Esse peso no espírito é um chamado ao realinhamento. É como o pastor que puxa a ovelha de volta ao caminho certo. É como a mão amorosa do pai que disciplina o filho antes que ele se machuque. Não é destruição, é correção. É Deus dizendo, eu não vou permitir que você siga por um caminho errado sem antes te avisar.
Muitos confundem o peso no espírito com depressão, cansaço ou estresse. É claro que todos esses fatores podem existir, mas quando se trata de um peso espiritual, há algo diferente. É uma dor que não se explica, uma tristeza que não se justifica, um incômodo que não se acalma até que você busque a presença de Deus. Esse peso não desaparece com distrações, filmes ou festas. Ele só se dissipa quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, o que queres me mostrar? O apóstolo Paulo nos exorta em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é a chave. O peso no espírito é como um alarme divino que exige pausa, oração, reflexão e mudança. E o erro de muitos cristãos é tentar calar esse alarme com correria, entretenimento ou racionalizações. Mas quanto mais se ignora o peso, mais ele aumenta, até que a crise se torne inevitável. Veja o que aconteceu com Davi. No Salmo 32:4 ele declara: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi havia pecado e, enquanto não confessou, carregou o peso da culpa e da disciplina divina. Mas quando reconheceu e se rendeu, o peso se transformou em alívio e perdão. Esse é o segredo. O peso que vem de Deus não é para esmagar, mas para restaurar. Agora trago uma reflexão atual. Estudos da psicologia mostram que muitas vezes sentimos desconfortos emocionais porque nossa vida está desalinhada com nossos valores mais profundos. Quando alguém vive fora de seus princípios, sua mente envia sinais de desconforto como um chamado para a correção. A ciência chama isso de dissonância cognitiva. A fé chama isso de peso no espírito. Ambos apontam para a mesma verdade. Há algo errado que precisa ser mudado. E você tem sentido esse peso ultimamente? Uma sensação de alerta sem motivo aparente, um vazio inexplicável, uma inquietação persistente? Talvez Deus esteja tentando te proteger de um erro, de um relacionamento nocivo, de uma decisão precipitada ou até mesmo de um pecado oculto que precisa ser abandonado. Esse peso pode ser o último aviso antes de uma queda. Lembre-se, o inimigo quer usar esse momento para semear confusão. Ele tentará te convencer de que esse peso significa abandono, quando na verdade é prova de cuidado. Tentará te empurrar para o desespero, quando o objetivo de Deus é te empurrar para a oração. Não caia nessa armadilha. Use o peso como combustível para se aproximar ainda mais do Senhor. Pergunte a si mesmo agora: o que esse peso está tentando me mostrar? Há algo que preciso deixar? Há perdão que preciso liberar? Há um caminho que preciso abandonar? Há uma decisão que não posso mais adiar? O peso no espírito não deve ser ignorado. Ele é o terceiro sinal claro de que chegou a hora de agir. Quem responde a esse alerta encontra livramento. Quem o ignora corre o risco de cair em caminhos de destruição. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos falar do quarto sinal, o esvaziamento das oportunidades. Quando tudo o que antes fluía começa a travar, quando as portas param de se abrir, quando as fontes que antes te sustentavam secam. Esse é um dos sinais mais dolorosos, mas também mais reveladores de que Deus está chamando você para um novo tempo. O quarto sinal, o esgotamento das oportunidades. O quarto sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir é o esgotamento das oportunidades. Esse sinal é poderoso porque toca diretamente naquilo que mais valorizamos. Portas abertas, recursos disponíveis, pessoas ao redor, reconhecimento. Quando tudo isso começa a se dissolver, é natural pensarmos que se trata de fracasso, azar ou até abandono. Mas, na verdade, pode ser Deus dizendo: o tempo aqui terminou. Eu vou te mover para um lugar novo. Veja a experiência do profeta Elias. Em 1 Reis 17:7 está escrito:
Sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Elias havia sido sustentado por Deus junto ao ribeiro de Querite. Ali, ele bebia água fresca e era alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Era provisão milagrosa, mas temporária. Chegou um momento em que o ribeiro secou, não porque Deus deixou de ser fiel, mas porque a estação havia mudado. Aquele recurso já não cabia no novo propósito. O esgotamento foi o sinal de que Elias precisava se levantar e seguir para Sarepta, onde viveria novos milagres. O mesmo acontece em nossas vidas. Deus permite que certos rios sequem, que oportunidades se dissolvam, que apoios desapareçam, não porque Ele nos abandonou, mas porque Ele não quer que fiquemos presos a um lugar onde sua unção já não está. O esvaziamento é o prelúdio da nova estação. Quantas vezes você já viveu isso? Uma fase em que tudo fluía, portas se abriam facilmente, pessoas estendiam a mão, mas de repente tudo parou. As mesmas portas começaram a se fechar, as pessoas se afastaram, os projetos travaram. Não é coincidência, é o céu sinalizando que aquela etapa se encerrou. O povo de Israel também experimentou esse princípio no deserto. Enquanto caminhavam, eram guiados pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. E havia maná fresco todas as manhãs. Mas o maná era diário. Se tentassem guardá-lo para o dia seguinte, apodrecia. Isso nos ensina que Deus não sustenta para sempre no mesmo nível. Ele move seus filhos em ciclos. Quando uma fonte seca, outra já está preparada. O problema é que muitos preferem permanecer ao lado do ribeiro seco, lamentando o que se foi, em vez de se levantar e seguir para o novo. Na ciência, existe o conceito de homeostase, que é a tendência do corpo de manter o equilíbrio. Mas para que haja crescimento, o equilíbrio precisa ser rompido. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, Deus rompe nossa estabilidade para nos empurrar ao próximo nível. O que o mundo chama de crise, Deus chama de convite. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Oportunidades que antes eram abundantes, agora escassearam. Pessoas que antes estavam sempre ao seu lado, se afastaram. O que antes era fácil, agora parece impossível. E você se pergunta, por quê, Senhor? A resposta pode estar neste princípio. O tempo mudou. A estação terminou. O ribeiro secou porque você não deve mais permanecer nesse lugar. Jesus também falou sobre isso em João 15:2. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda dói, o esvaziamento parece perda, mas na verdade é preparo para a multiplicação. Deus corta, Deus seca, Deus retira, para que você esteja pronto para receber algo maior. E aqui está uma reflexão prática. Quantas vezes você interpretou a falta de oportunidades como derrota, quando na verdade era livramento? Talvez aquele emprego negado poupou você de uma vida de opressão. Talvez aquele relacionamento que terminou impediu você de anos de dor. Talvez aquela amizade que se distanciou tenha evitado que você fosse arrastado para longe da presença de Deus. O esgotamento, visto com olhos espirituais, é muitas vezes a mão invisível do Pai te guardando. Agora eu te pergunto, o que tem secado na sua vida? Qual ribeiro já não jorra como antes? Quais portas antes abertas agora estão fechadas? Você está insistindo em permanecer ou está disposto a reconhecer que chegou a hora de se levantar e seguir para o próximo capítulo que Deus preparou? Não ignore o esvaziamento. Ele não é um sinal de abandono, mas de movimento. Quando tudo ao redor começa a escassear, é Deus dizendo, levante-se, porque há mais à frente. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos falar do quinto sinal, a perda da satisfação no que antes te preenchia. Esse é um dos sinais mais delicados, porque toca no íntimo da alma. O que antes era doce passa a ser amargo. O que antes fazia sentido perde o brilho. E quando isso acontece, é Deus dizendo,
Eu tenho águas mais profundas para você. O quinto sinal: a perda da satisfação no que antes preenchia. O quinto sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir é a perda da satisfação naquilo que antes te alegrava. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos. Ele acontece quando atividades, lugares, relacionamentos ou até conquistas que antes traziam prazer passam a gerar vazio, peso e até repulsa. Não é um simples tédio, não é apenas o desejo humano por novidade. É algo espiritual. É o Espírito Santo retirando o sabor daquilo que já não pertence mais ao seu propósito. Na Bíblia, encontramos isso na vida de Moisés. Ele foi criado como príncipe no Egito, cercado de luxo, conhecimento e poder. Para qualquer pessoa, aquele ambiente seria o auge da realização. Mas chegou um momento em que o palácio já não fazia sentido. O coração de Moisés ardia por algo que nem ele sabia explicar. O que antes era honra, agora se tornara fardo. O que antes o preenchia, agora o sufocava. Esse vazio não era por acaso, era Deus preparando Moisés para a missão de libertar Israel. O Egito perdeu o brilho porque havia uma terra prometida esperando. Esse princípio também aparece no Salmo 32:4, quando Davi declara: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O rei que havia experimentado tantas vitórias sentia um peso interior, um vazio que nenhum trono ou vitória poderia preencher. Isso acontecia porque havia áreas da vida dele desalinhadas com o propósito de Deus. É exatamente isso que acontece quando perdemos a satisfação no que antes nos completava. Deus retira a alegria porque não quer que fiquemos presos a um lugar, uma relação ou uma fase que já não carregam mais sua unção. É como o maná no deserto. Era doce e precioso, mas se guardado para o dia seguinte, apodrecia. Assim são as estações da vida. Quando tentamos prolongar aquilo que Deus já encerrou, o que era bênção vira peso. Quantas vezes você já viveu isso? Um trabalho que antes te empolgava, mas hoje parece insuportável. Um relacionamento que antes te enchia de vida, mas agora te esgota. Uma rotina que antes fazia sentido, mas agora parece sem propósito. Esse vazio pode ser a voz de Deus dizendo: é hora de mudar. O que antes serviu já não serve mais. A ciência também confirma esse princípio. Pesquisadores da neurociência falam da adaptação hedônica, a tendência de perdermos o prazer em algo à medida que o tempo passa. Mas quando olhamos com olhos espirituais, entendemos que nem toda perda de satisfação é biológica. Muitas vezes, é o espírito retirando o prazer justamente para nos empurrar para o próximo nível. O que o mundo chama de tédio, Deus chama de transição. E aqui está uma verdade dura. Permanecer onde Deus já retirou a satisfação é perigoso. É viver de aparências. É insistir em águas rasas quando Ele já preparou águas profundas. É como a águia que, para ensinar seus filhotes a voar, remove as penas do ninho, tornando-o desconfortável. O que antes era macio, agora machuca. Não é crueldade, é treinamento. Da mesma forma, Deus retira a doçura do que já não serve para que você abra as asas e avance para o novo. Agora eu te pergunto, o que perdeu o brilho na sua vida? O que já não te satisfaz como antes? Que ambientes, pessoas ou projetos parecem ter secado mesmo quando você tenta insistir? Esse vazio pode ser o sinal de que Deus está te chamando para algo maior. Não lute contra esse processo. Não tente reviver o que Deus já encerrou. O que antes preenchia e agora esvazia é o aviso do céu de que chegou a hora de agir. O vazio não é castigo, é convite. É a senha para o próximo nível do propósito. E lembre-se,
Quando Deus retira a satisfação de algo, Ele sempre tem algo melhor preparado. Ele nunca deixa seus filhos vagando no vazio sem motivo. O vazio é apenas a sala de espera para a plenitude. No próximo bloco, vamos mergulhar no sexto sinal, a revelação de verdades ocultas. Esse é um dos sinais mais impressionantes, porque acontece quando Deus começa a expor o que estava escondido, mostrando que certas alianças, situações ou caminhos não podem mais continuar. É doloroso, mas é também libertador. É quando Deus tira as escamas dos olhos para que possamos enxergar a verdade. O sexto sinal, a revelação de verdades ocultas. O sexto sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir é a revelação de verdades ocultas. Esse é um dos momentos mais decisivos na caminhada espiritual, porque envolve enxergar aquilo que antes estava encoberto. Quando Deus quer mover alguém para uma nova estação, Ele começa a trazer à tona coisas que estavam escondidas. Intenções, fragilidades, mentiras, alianças tóxicas ou até mesmo segredos que poderiam te aprisionar no futuro. Na Bíblia, vemos esse princípio com clareza na vida de Abraão. Durante anos, ele caminhou lado a lado com seu sobrinho Ló. Eles compartilhavam riquezas, pastores e territórios. Aos olhos humanos, parecia uma parceria estável. Mas chegou um momento em que a verdade começou a se manifestar. Contendas entre os pastores, disputas silenciosas, tensões crescentes. Foi então que Abraão discerniu que aquela aliança não poderia continuar. Em Gênesis 13, ele tomou a decisão de se separar de Ló. E repare, só depois da separação, Deus renovou e ampliou as promessas feitas a Abraão, mostrando-lhe a terra prometida em toda sua extensão. A revelação da verdade foi o gatilho para a expansão do propósito. Esse mesmo princípio se repete em nossas vidas. Deus, em sua misericórdia, permite que certas máscaras caiam, que certas intenções sejam expostas, que pessoas revelem sua verdadeira face, não para te destruir, mas para te proteger. Ele expõe porque não quer que você construa seu futuro sobre bases instáveis. A revelação é dolorosa, mas é também libertadora. Quantas vezes você já viveu isso? Uma amizade que parecia sólida, mas de repente se revelou interesseira. Um ambiente que parecia seguro, mas revelou podridões escondidas. Um projeto que parecia promissor, mas mostrou rachaduras irreparáveis. Quando a verdade vem à tona, a primeira reação é dor, incredulidade, até revolta. Mas se você olhar com olhos espirituais, perceberá que era Deus dizendo: não continue por aí, esse não é o caminho. Jesus mesmo disse em Lucas 12:2, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Pai, esse é um princípio espiritual eterno. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E quando aparece, não é para o nosso mal, mas para a nossa proteção. A ciência também fala sobre isso. Na psicologia, existe o conceito de desmascaramento cognitivo, quando uma pessoa percebe que estava se enganando ou sendo enganada e, de repente, as peças do quebra-cabeça se encaixam. É aquele momento em que tudo faz sentido e você enxerga o que antes parecia invisível. Espiritualmente, isso é obra do Espírito Santo, abrindo seus olhos para que você não seja enganado. Talvez nos últimos tempos você tenha começado a enxergar coisas que não via antes. Pessoas que não são quem aparentavam. Caminhos que não são tão seguros como pareciam. Situações que escondiam segundas intenções. Isso não é acaso. É Deus rasgando o véu, revelando o que estava oculto para te proteger. E aqui está o ponto crucial. Quando Deus revela a verdade, Ele espera que você responda. Muitos veem os sinais, mas preferem fechar os olhos, fingir que nada aconteceu, continuar insistindo em alianças ou caminhos que já foram expostos. Mas quem insiste em ignorar a revelação, acaba colhendo dor.
Abraão só pode ver a terra prometida depois que se separou de Ló. Você também só verá a plenitude do propósito quando tiver coragem de deixar para trás aquilo que Deus já revelou como nocivo. Agora eu te pergunto, o que Deus tem revelado a você nos últimos tempos? Quais verdades você tem tentado ignorar? Quais situações, pessoas ou ambientes já mostraram sinais claros de que não pertencem ao seu futuro, mas você ainda insiste em segurar? Não lute contra a revelação, não resista à verdade. O Espírito da verdade não expõe para te envergonhar, mas para te libertar. É Deus dizendo: eu tenho algo maior, mas para isso você precisa deixar o que já não serve. O sexto sinal é claro. Quando Deus começa a expor, é porque a hora de agir chegou. Quem obedece entra em uma nova dimensão de propósito. Quem ignora permanece preso a laços que só trazem atraso e dor. E prepare-se, porque no próximo bloco falaremos do sétimo sinal. E este será o penúltimo, o mais impactante de todos. É o sinal que muitos ignoram, mas que pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. O sinal que pode determinar se você vai permanecer estagnado ou se vai avançar para o destino que Deus já preparou. Este é o clímax da nossa jornada. O sétimo sinal, a inquietação na oração. Chegamos ao penúltimo sinal. E eu quero que você receba essa parte com o coração totalmente aberto, porque o que vou compartilhar agora pode ser o divisor de águas em sua caminhada espiritual. Até aqui, falamos sobre desconfortos, portas fechadas, pesos no espírito, oportunidades que se esgotam e verdades que vêm à tona. Todos esses sinais são poderosos. Mas existe um momento em que o céu grita de maneira ainda mais intensa. É quando a própria oração deixa de trazer descanso e passa a gerar inquietação. Sim, a oração, que deveria ser o lugar da paz, pode se tornar o lugar onde você sente um peso, um chamado, uma insatisfação santa que não te deixa em paz até que você obedeça. Isso não é defeito da oração, nem sinal de que Deus se afastou. Pelo contrário, é a prova de que o Espírito Santo está se movendo em você para levá-lo a um novo nível. Veja o exemplo de Neemias. Em Neemias 1, ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados e o povo em miséria. Ele ora, jejua, busca a Deus, mas em vez de sentir alívio, ele fica ainda mais perturbado. Sua oração não o deixou tranquilo. Pelo contrário, gerou nele uma tristeza tão profunda que o próprio rei percebeu. Aquela inquietação era o sinal de que sua missão havia chegado. Não era mais tempo de apenas orar, era tempo de agir. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você dobra os joelhos, busca a Deus, mas sai da oração com ainda mais inquietação. Parece que algo está te empurrando, te convocando, te desafiando. Isso pode ser Deus dizendo: eu já ouvi sua oração. Agora é hora de se levantar. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são sinais de desespero, são sinais de parto espiritual. É o Espírito gerando algo novo em você, algo que ainda não nasceu, mas que está prestes a se manifestar. Esse tipo de inquietação na oração é um sinal fortíssimo de que o tempo mudou. Deus já não está apenas te ouvindo, Ele está te enviando. Já não é hora de apenas pedir, é hora de se mover. Quando a oração gera inquietação, ela também gera missão. E aqui está a parte mais profunda. Muitos ignoram esse sinal porque esperam que a oração sempre traga paz imediata. Mas a paz, que excede todo o entendimento, vem quando você obedece ao chamado. Antes da obediência, a oração pode doer, pode pesar, pode inquietar. Porque Deus não quer apenas que você se sinta bem. Ele quer que você cumpra o propósito. Quantos de vocês já sentiram isso? Dobram os joelhos para buscar alívio e, em vez disso, sentem uma voz interior dizendo: perdoe, levante-se.
Mude, avance. Isso é o penúltimo sinal, é o clímax. É o momento em que Deus está dizendo, não é mais tempo de esperar, é tempo de agir. E eu quero que você reflita com sinceridade sobre o que suas últimas orações têm falado. Você tem saído delas com paz ou com inquietação? Se é com inquietação, não resista. Esse é o sinal mais poderoso de que o tempo da ação chegou. Não confunda inquietação com falta de fé. Inquietação é a forma como o Espírito desperta guerreiros. É como uma gestação espiritual. Até que você responda, o peso não passa. Até que você diga sim, o Espírito não recua. Neemias só encontrou alívio quando se levantou diante do rei e disse, envie-me a Jerusalém para que eu a reconstrua. Foi ali que a paz voltou, porque a paz não estava em orar apenas, mas em obedecer. E você, o que precisa reconstruir? Qual muro da sua vida Deus tem mostrado que precisa ser restaurado? Qual área da sua casa, da sua família, da sua fé tem sido revelada em oração como uma ruína que não pode mais ser ignorada? Este é o penúltimo sinal. E como eu te disse desde o início, ele é o mais impactante de todos, porque ele é interno, profundo, inegável. Quando até a oração já não te dá descanso, é Deus dizendo, o tempo é agora. No próximo bloco, vamos para o 8º e último sinal. Um encerramento que vai selar tudo o que aprendemos até aqui. E nele, você entenderá como Deus muitas vezes permite que sejamos literalmente empurrados para fora de situações, lugares e relacionamentos, para nos colocar exatamente onde deveríamos estar desde o início. Este será o fechamento que vai consolidar todo o chamado que você sentiu ao longo desta mensagem. O 8º sinal, a sensação de ser empurrado para fora. Chegamos ao 8º e último sinal de que Deus está te avisando que é a hora certa de agir. Este sinal é talvez o mais doloroso, mas também o mais definitivo. A sensação de ser empurrado para fora de situações, ambientes ou relacionamentos que já não servem mais ao propósito divino para a sua vida. Há momentos em que não somos nós que decidimos sair. É o próprio Deus que permite que tudo ao nosso redor comece a nos rejeitar, a se fechar, a se tornar insuportável. Pessoas que antes estavam ao nosso lado começam a se afastar. Lugares que antes nos acolhiam se tornam hostis. O espaço que parecia seguro começa a se desfazer sem explicações. Essa é a forma de Deus dizer, não é mais aqui, eu tenho outro lugar para você. Olhe para a vida de José. Ele era o filho amado de Jacó, protegido e honrado. Mas para que os planos de Deus se cumprissem, ele precisou ser arrancado daquela posição confortável. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Aos olhos humanos, aquilo era tragédia, mas aos olhos de Deus era o empurrão necessário para levá-lo ao Egito, onde se tornaria governador e salvaria uma nação inteira da fome. José foi rejeitado em casa para ser exaltado em um palácio. O mesmo princípio se repete no êxodo de Israel. Enquanto José estava vivo, permanecer no Egito fazia sentido. Havia abundância, havia proteção, mas depois que se levantou um novo faraó que não conhecia José, o ambiente se tornou hostil. O povo passou a sofrer escravidão e opressão. Foi essa pressão insuportável que os levou a clamar ao Senhor. E desse clamor nasceu o movimento do Êxodo, a libertação que os conduziu à terra prometida. Se o Egito tivesse permanecido confortável, eles talvez nunca teriam saído. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um emprego que antes parecia estável, agora se tornou um fardo. Uma amizade que antes era fonte de apoio agora te sufoca. Um relacionamento que parecia seguro agora te rejeita. Isso não é acaso, é o céu empurrando você para fora, porque se dependesse da sua vontade, você ficaria onde está, mesmo que fosse um lugar abaixo da promessa.
A ciência também confirma que o desconforto extremo é um dos maiores motores da mudança. Os psicólogos chamam isso de ponto de ruptura. É quando uma pessoa não suporta mais permanecer no mesmo padrão e, por isso, se levanta para transformar sua vida. Espiritualmente, esse ponto de ruptura muitas vezes é orquestrado pelo próprio Deus. Ele permite a pressão aumentar, não para te destruir, mas para te mover. E aqui está uma verdade poderosa. O empurrão que dói hoje pode ser o mesmo que vai te levar ao seu destino profético amanhã. José não teria chegado ao trono se não tivesse sido rejeitado pelos irmãos. Israel não teria visto o mar se abrir se não tivesse sido pressionado pela escravidão. E você não verá o cumprimento pleno do seu chamado se permanecer no lugar onde já não há unção. Pense agora, o que tem se tornado insuportável na sua vida? Que ambientes antes confortáveis agora parecem te rejeitar? O que você interpreta como crise pode ser, na verdade, o próprio Deus fechando todas as janelas e portas para que não reste opção senão seguir adiante. Não veja a rejeição apenas como dor. Veja-a como direção. Não interprete a perda como abandono. Interprete como movimento, porque o empurrão é muitas vezes a última ferramenta de Deus para colocar você exatamente onde deveria estar desde o início. E se hoje você se sente sendo empurrado para fora, não resista. Confie. A mesma mão que empurra é a mão que sustenta. O mesmo Deus que fecha atrás de você é o que abre diante de você. Agora, se você chegou até aqui, saiba que faz parte de um grupo raro. Poucos perseveram até o fim de uma mensagem tão profunda. E porque você ficou, quero te convidar a selar essa jornada com um ato profético. Escreva nos comentários: eu seguirei pelo caminho que Deus escolher. Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração espiritual. É você dizendo ao céu: Senhor, mesmo que doa, eu aceito o teu caminho. E eu te faço um pedido: compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus falou hoje. Talvez alguém perto de você esteja vivendo exatamente um desses sinais e precise ouvir essa palavra antes de tomar uma decisão errada. Seja canal de salvação. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada inscrição é como uma pedra viva neste altar digital, que sustenta milhares de pessoas, sem igreja, sem apoio, sem direção. Sua participação mantém essa luz acesa para muitos que caminham em trevas. E agora, antes de encerrar, permaneça em silêncio por alguns instantes. Deixe que o Espírito Santo grave no seu coração cada sinal que você ouviu hoje. Respire fundo, agradeça e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guie o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza com mão firme e coração amoroso para o caminho certo, na hora certa, do jeito certo. Porque quando Deus avisa, não é para assustar, é para salvar. E hoje Ele te mostrou: o tempo é agora.